Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Bons estudos! Então, pessoal, vamos dar início à análise do livro da professora e doutora Elaine Pagels, que é A Origem de Satanás. Tá? Essa aula é uma aula de introdução, então eu fiz um esquema básico aqui, um esquema a nível ensino fundamental e médio, para ficar bem esclarecido o que é que nós vamos tratar aqui, ou do que é que a professora ela trata nesse livro. E também aproveitar para fazer algumas ressalvas, tá? Acredito eu estar me direcionando a pessoas esclarecidas, pessoas que, apesar de suas crenças religiosas e suas devoções culturais, eu não estou fazendo um ataque. Sou professor, sou historiador. Minha função como acadêmico, minha função como orientador é falar os termos históricos. E como a humanidade ela se apodera de alguns elementos para exercer domínio. Tá? Isso aqui não é uma crítica à religião A ou à religião B. Isso aqui não tem, de minha parte, não tem cunho íntimo, certo? Então é necessário fazer essas ressalvas, porque temos aí os críticos de plantão que vão se levantar, que vão criticar, que vão dizer que é afronta, e quanto a isso nós já estamos acostumados, certo? Então, venha para a aula com uma mente esclarecida, com a mente aberta, uma mente iluminada, né? Que o espírito do iluminismo esteja de fato aqui entre nós e que a gente possa fazer um estudo proveitoso da matéria, assim como foi a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, que foi bastante produtiva. Esse livro, apesar do título polêmico, por conta do conteúdo dele, né? Mas é necessário algumas ressalvas. Essas ressalvas já foram feitas. Eu acho que agora já dá para iniciar a aula. Então, o livro da professora, ela trata desses dois tópicos em principal. E desses dois tópicos, ela faz algumas ramificações. Tá? A primeira pergunta que o livro tenta responder é qual o papel da religião na sociedade e ao longo dos tempos. E a segunda pergunta, que é o título do próprio livro, qual a origem desse 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 sujeito, né? Desse personagem, desse elemento simbólico, mas mais do que tudo um personagem. Satanás, qual a origem dele, né? Então, dentro do esquema aqui que eu consegui montar, acompanhe aí comigo, a gente passa por uma coluna atemporal, que é a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a Idade Atual. Né? E ao longo desses momentos históricos, a humanidade ela vai se estruturando, ela vai se agrupando, ela vai se burocratizando, ela vai transformando os recursos naturais em elementos para sua sobrevivência, e nisso entra a questão da religião, tá? Acompanhe aí comigo, que ao longo da aula vai ficar claro o que é que eu estou querendo dizer. Então, na antiguidade, a sociedade ela tem uma característica. Ela está
em desenvolvimento de grupo, a sua estrutura de agrupamento ela está em desenvolvimento. A guerra ela é um modo de produção. A gente vai lembrar do modo de produção asiático nesse momento para tentar explicar o que é isso aqui, a guerra como modo de produção. Eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, porque lá na nossa plataforma e no canal do YouTube temos lá bastante material sobre antiguidade, falando isso de forma detalhada para a aula não ficar longa. Então, dentro do modo de produção asiático, as sociedades antigas e primitivas, elas se formam próximo de leito de rios, porque ali a sua logística, a sua dinâmica e desenvolvimento vai ser tida por mais fácil, né? E a guerra como modo de produção é aquela situação em que as sociedades elas se agrupam e uma sociedade ela vai guerrear contra a outra. Então, a sociedade mais forte guerreia com uma sociedade mais fraca. Então, a sociedade derrotada, o reino derrotado, o império derrotado, ele passa a ser subjugado pela sociedade vencedora. A tática de saquear e pilhar, né? Saqueia-se os recursos, saqueia-se a mão de obra ela se torna escrava, e assim as sociedades vão se fortalecendo. Crenças religiosas e dominativas em desenvolvimento. Aqui a gente pode adotar o termo superstições. E a religião, essa crença religiosa, ela vai ser utilizada como uma forma de controle social, uma forma de exercer um domínio político, um domínio econômico. E é através de menção divina que os representantes do poder eles criavam burocracias que mantinham o grupo no controle da sociedade e, por consequência, mantinham a população submissa ao poder. Nós vamos ver muito isso no Egito, na Mesopotâmia, nas sociedades do Oriente Médio, a sociedade abraâmica, os islâmicos. Então, eles sempre vão ter por critério da sua sociedade a sua religião, o seu Deus. Na antiguidade vai ser pregado o politeísmo, né? Vários deuses regendo o universo. E esses deuses eles vão participar, ou os formadores de opinião dessas sociedades vão utilizar essas divindades para exercer poder sobre a população. A população que é a base do sistema, essa população que é espólio de guerra. E como isso funciona na prática? A prática disso é justificada pela transição entre a pré-história e a história, né? Onde a população entende que o agrupamento é uma forma de sobreviver e grupos poderosos e distintos passam a dominar uns sobre os outros. E é aí que é empregado o caráter divino, o fator divino aplicado na estrutura social. Porque ao observar fenômenos da própria natureza e o seu poder, o ser humano entende que existe uma força muito superior à sua, passando assim em seu imaginário e na prática, cultivá-la, cultuá-la, e ele passa também a impor as suas crenças aos grupos dominados. A ideia mesopotâmica era que aquele representante que estava sentado no trono, que exercia poder sobre a sociedade, era um representante de Deus na Terra. Era um representante dos deuses na Terra. Isso porque ele conseguiu associar o seu controle sobre a natureza
e o seu poder de domínio sobre as sociedades como o poder dos deuses na sua vida para exercer domínio. Observe que até aqui nós não tocamos na questão Satanás, né? Ao mesmo tempo que a população, que as sociedades elas vão se desenvolvendo, elas vão se estruturando ao redor de uma religião, seja ela politeísta ou monoteísta, só tem a questão da divindade superior regendo o controle do universo. O que existem aqui são inimigos, e esses inimigos são subjugados pela bandeira de um reino, pela bandeira de um império, e, paralelamente, a bandeira de uma crença, de uma cultura, de uma religião. Tem uma questão interessante também, que é uma questão da própria natureza humana. É da natureza humana a necessidade de ter algo no que acreditar. É necessário para a natureza humana depositar suas forças de crença, nas forças da natureza e posteriormente divinas, e passar a confiar nelas, na esperança de superar as suas adversidades. E isso é prático e justificável. Da mesma forma, se submeter a uma divindade como garantia de sobrevivência também se torna válido, porque dentro da prática do modo de produção asiático, onde a guerra também é um modo de produção, então existem ali duas sociedades com suas crenças distintas. Então, se uma sociedade, se um império, se um reino vencido e que ele vai sobreviver sob o jugo da nação dominante como escravo, então ele entende que essa nação ela é mais poderosa e que o seu Deus também é mais poderoso. Então, para a sua sobrevivência, ele se deixa permitir essa condição de escravidão e entender que o Deus daquele povo que o venceu é o mais poderoso. Dentro desse contexto da antiguidade, vai se formar as três principais religiões que vão pregar o cristianismo, que é a religião católica, a islâmica e, de certa forma, também a judaica. A judaica não é bem explícita a questão do Cristo, mas eles vão pregar um Messias, né? Mas esses são os três pilares do cristianismo. E a Igreja Católica é o representante direto do cristianismo na Europa. E por divergências teológicas, ocorre o cisma do Oriente e a fundação do catolicismo ortodoxo. Então, essa própria Igreja Católica dentro da Europa, isso na Antiguidade, ela vai se romper. Então, vamos ter duas igrejas católicas na Europa. A Igreja Católica do Oriente e a do Ocidente, a tradicional e a ortodoxa, né? Damos um salto temporal e chegamos à Idade Média. Na Idade Média, o politeísmo ele passa a ter um concorrente. O politeísmo, aquelas sociedades que acreditam em diversos deuses, e todos esses deuses têm suas participações distintas na regência da natureza, do universo e da sociedade, ela agora vai ter uma religião que prega um único Deus verdadeiro. Então observe que agora não é unicamente uma sociedade dizer que é mais forte do que a outra, mas que o seu Deus e que a sua religião é a verdadeira. A Idade Média ela é fortemente influenciada pelo judaísmo, pelo maomismo, pelo cristianismo, e segue-se a primícia: religião como controlador político, econômico e social, só que com um agravante. A religião se torna na Europa um monopólio. Ela é monopolista do conhecimento, só ela poderia divulgar o conhecimento. Ela tem um monopólio político, porque é ela que vai legalizar a monarquia, e ela tem um monopólio econômico.
A Igreja Católica ela vai ser um dos principais financiadores de movimentos militares, de construções de cidades. Então, paralelo ao sistema bancário em formação, podemos dizer que a Igreja Católica, com todo esse poder, com toda essa gestão do poder, ela se torna também um banqueiro, entre aspas, né? Já que os cofres da Igreja Católica estão abarrotados de ouro, de prata, conquistado por tributação, né? Pelos dízimos, pelas ofertas e vendas de indulgências, vendas de artigos, né? E pela própria estrutura feudal que financiava todo esse sistema. Então, a característica da estrutura social na Idade Média. A estrutura de agrupamento ela já está altamente desenvolvida, né? Já falamos de cidades, de urbanismo, de desenvolvimento estrutural. Então, as sociedades elas já estão altamente agrupadas. A estrutura de governo e a sua burocracia, ela é monárquica e teocrática, ou seja, existe um rei e existe uma religião dizendo o que é que esse rei tem ou não de fazer. E a população, ela é altamente bruta, ignorante e supersticiosa. E isso tudo é resultado do desenvolvimento religioso. É aqui que nós começamos a falar sobre a figura de Satanás. É na Idade Média. Claro, essa figura ela já é construída ao longo da Antiguidade, nos primórdios da Antiguidade. Mas fica muito mais claro na Idade Média quando essa figura, quando esse personagem, ele passa a ser altamente divulgado e difundido entre as sociedades de modo geral, pelo cristianismo, através da Bíblia, pelo judaísmo, através da Torá, pelo maomismo, através do Alcorão. Então, essas religiões com base em livros, eles têm uma didática e eles passam a colocar toda a regência do universo no seu lugar e a expressar nomes de sujeitos e as suas funções. Para o processo de dominação e manutenção do poder, a criação e a figuração de um personagem com papel de inimigo comum da humanidade julga-se necessário. Então, sempre Satanás vai ser colocado como inimigo da humanidade. Existe no uso da figura de Satanás um caráter inicialmente didático e instrutivo. As religiões, elas tentavam pegar aquela população analfabeta, aquela população supersticiosa, aquela população bruta e ignorante e dizer a elas que Satanás quer levá-las para o inferno e que Deus quer salvá-las e que eles deveriam continuar servindo a igreja, a sociedade, com benevolência e humildade, para que no futuro ela alcançasse o reino de Deus e que tudo de ruim que ela estivesse passando nessa vida e principalmente sustentando a sociedade, né? Sustentando a burguesia, sustentando a nobreza, sustentando o clero, era passageiro e que tudo de ruim era culpa de Satanás. E assim fica impossível, né, teoricamente, criticar essa estrutura social, criticar o feudalismo, criticar a dinastia, criticar a monarquia e principalmente criticar os sacerdotes, já que eles são os representantes de Deus na Terra. O alto poder de influência da Igreja Católica faz com que ela se corrompa. Então, peraí, se eles são representantes de Deus na Terra, se eles têm o monopólio do conhecimento e eles começam a se corromper, então tem alguma coisa de errado aí.
E a corrupção da Igreja Católica provoca uma ruptura interna. Já havia ocorrido o cisma do Oriente, só que agora é uma coisa mais grave, porque com o cisma do Oriente fica cada uma do seu lado. Uma não incomoda a outra. Elas até se respeitam. Mas quando surge o protestantismo, aí a Igreja Católica ela passa a ter um concorrente direto. E da mesma forma vai acontecer com a Inglaterra, porque pela manutenção da autoridade monárquica, ela vai romper com a Igreja Católica tradicional e fundar o catolicismo anglicano. Então, a própria estrutura religiosa que se construiu ao longo da Antiguidade e da Idade Média, ela começa a entrar em divergências internas. Mas a população, ela continua servindo como base para sustentar todo o sistema construído por essa elite. Na Idade Moderna, amplia-se o domínio político e econômico. Perde-se o poder efetivo da religião nas questões políticas e econômicas, principalmente nos países influenciados pela Revolução Francesa. Olha só, já que a Igreja Católica ela se mostrou tão corrupta quanto a sociedade secular, então ela já não seria mais interessante para regir os interesses políticos e econômicos da nação. E aí, no advento da Revolução Francesa, alguns países deixam de ser monarquias teocráticas e alguns se tornam monarquias independentes, monarquias parlamentares, e outras se tornam impérios. Só que tem uma questão que é a tradição cultural e religiosa cristã, que ela se mantém no meio da população, de modo direto ou indireto, seja ela católica ou protestante. Então, aquilo que era uma instituição tida por obrigatória e, diga-se também, obrigatória de se aceitar, ela agora passa a conviver entre as pessoas. O Estado não é mais influenciado por questões religiosas, e sim mercantis e capitalistas. Aqui a gente está falando da Revolução Industrial, das grandes navegações, do período colonial, quando esse burguês, né, esse nobre, que ele tinha toda a sua mente educada e disciplinada pela igreja, agora ele é educado e disciplinado pela economia e só, pelo poder político e só, pelas riquezas materiais e só. Ainda existe influência religiosa? Existe, por uma questão cultural. Parâmetros de dominação religiosa serão utilizados pelos estados para exercer influência política e econômica em outros continentes. Olha que interessante. Os formadores de opinião política e econômica não querem mais a influência direta na religião nos seus assuntos, mas eles vão utilizar a mesma estratégia que a religião utilizou na Antiguidade e na Idade Média para dominar outros povos. Isso aqui fica bem claro no período colonial, quando o homem branco, o homem europeu, ele veio da Europa nas caravelas e pegou as populações nativas da América e começou a dominar sobre elas, com a justificativa de que estavam trazendo civilização. Civilização e uma religião que iria pacificar a todos, né? E também ficou muito claro no imperialismo, quando os impérios europeus passaram a dominar as nações africanas, que da mesma forma que fizeram com os nativos da América, demonizando sua cultura, demonizando sua religião. Eles não queriam mais as religiões tomando parte em seus assuntos, mas utilizaram da religião para exercer domínio sobre outras nações. E na Idade Contemporânea,
na nossa atualidade, como é que estão as coisas? Agora a sociedade ela é altamente burocratizada. Instituições políticas e econômicas de mãos dadas contra o povo. Olha só que interessante. Aqui você não vê mais a religião exercendo domínio, mas é a própria sociedade que pegou das instituições políticas e econômicas contra o povo. O povo que ainda precisa de uma força maior para vencer os dilemas da vida se refugiam em instituições religiosas, apesar dos formadores políticos e econômicos não quererem mais as religiões influenciando nos seus debates e nas suas demandas, né, a questão do Estado laico, mas a religião ela ainda existe no meio da sociedade e é onde ela se refugia. As religiões são uma força do seu tempo, instituições formadas por homens para controlar outros homens. Agrega-se a isso dinâmicas políticas e econômicas. Então, dentro das instituições religiosas, eles também exercem um caráter político e econômico, já que nas bancadas partidárias de qualquer governo, seja no Brasil ou fora dele, vai ter lá um representante religioso. Aqui no Brasil é conhecido como a bancada evangélica, né? E essas religiões elas têm amplo acesso aos setores econômicos e políticos e utilizam da própria religião e da própria fé das pessoas para enriquecer. E mais do que nunca, Satanás, intitulado inimigo número 1 do povo pelas próprias instituições religiosas, se tornou o bode expiatório da sociedade. Então, a política e a economia, ela se volta contra o povo, mantém o povo submisso a ela, o povo vai se refugiar nas religiões, que também vão servir para dominá-las, para tirar delas o foco do entendimento altamente esclarecido, né? Para dizer que tudo que acontece de ruim ao seu redor é culpa de Satanás e que eles precisam das forças de Deus para poder sobreviver e garantir assim a vida eterna. Mas qual é o real propósito disso tudo? Enriquecer, ganhar influência, estocar mais dinheiro, tudo às custas do povo. Yeah. Yeah.